É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É sempre bom podermos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, estarmos em unidade com o Senhor, para que Ele possa trabalhar na nossa vida e no nosso coração, né? E que possamos nos dispor a cada dia para que Ele possa conduzir a nossa vida e trabalhar em todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós lermos a nossa Bíblia, eu queria que vocês fechassem os olhos. Vamos orar ao Senhor novamente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amado Deus, nós agradecemos a Ti por este momento. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é conosco, que o Senhor está neste lugar. E nós iremos, Deus, ler a Tua palavra e meditar em tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então nós pedimos a Ti que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E se porventura há algo ainda em nós, Pai, que nos impeça de receber da Tua palavra, em nome de Jesus nós repreendemos agora e declaramos a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor nessa noite. Se porventura algum coração entrou triste, Senhor, com dúvida, com receio, esse coração sairá daqui nessa noite rejubilante, porque a Tua palavra irá conduzir a nossa vida, falando ao nosso coração. Pedimos que o Senhor libere da Tua palavra de poder sobre a nossa vida, e todo o nosso ser seja tocado pela Tua presença, porque como a Tua poderosa palavra diz, quando o Senhor age, ninguém pode impedir, e nós cremos no agir do Senhor na nossa vida, no nosso coração nessa noite, através da Tua palavra, Deus. Então comece, Espírito Santo, a sondar o mais profundo do nosso coração e a ministrar em todo o nosso ser, porque nós não queremos ouvir voz de homens, mas nós queremos ouvir a Tua poderosa voz falando ao nosso coração e direcionando a nossa vida, Pai, pois assim seremos guiados, pois assim seremos transformados, e as boas novas do Senhor alcançará a nossa vida e conduzirá o nosso coração. Então, Senhor, através da leitura da Tua palavra e ao pregar a Tua palavra, fale ao nosso coração e conduz a nossa vida com a Tua glória e com o Teu poder. Ouviremos a Tua voz e entenderemos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Então conduz a Tua igreja, pois é a Tua noiva que está aqui neste lugar, a que adorou o Teu nome, que ora ao Senhor neste momento, e nos entregamos à Tua presença, para que a Tua vontade seja feita sobre a nossa vida, Pai, para que o Teu querer seja realizado sobre a Tua igreja, meu Senhor, para que a Tua vontade seja liberada sobre os corações dessa noite, e a nossa vida de uma forma especial seja trabalhada pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus nos conduz, em nome de Jesus fale ao nosso coração, em nome de Jesus cumpre a Tua vontade sobre a nossa vida, meu Deus. É o que nós pedimos, é o que nós cremos nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Atos, o capítulo 5, o versículo 1. Atos, o capítulo 5, o versículo 1. Atos, o capítulo 5, o versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço
que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Só até aí, pode se sentar em nome de Jesus. Amém? É interessante e muito precioso para nós, para a nossa vida, ver como Deus trabalha no nosso coração e como Ele direciona todo o nosso ser. É interessante entender e ver e abrir completamente a nossa mente, o nosso coração para o trabalhar de Deus e por aquilo que Ele tem a fazer na nossa vida e direcionar todo o nosso ser. E quando nós entendemos quem é Deus e o que Ele pode fazer na nossa vida, nós compreendemos que precisamos dEle e necessitamos de abrir completamente o nosso coração para Deus e de viver os projetos que Ele tem para a nossa vida. E quando nós abrimos o nosso coração para a palavra poderosa de Deus trabalhar, quando nós abrimos a nossa mente para a presença do Senhor entrar e direcionar todo o nosso ser, nós passamos a viver os projetos e os planos que Deus tem para a nossa vida. E quão grandes planos e quão grandes projetos o Senhor tem para nós. E talvez nós nem imaginamos ou chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas é interessante que o Senhor, Ele começa a trabalhar em nós, no nosso coração, com a palavra dEle para direcionar todo o nosso ser e para nos transformar. Porque se pararmos para pensarmos e ver bem, as coisas começam no nosso coração e na nossa mente. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós abrimos a nossa mente para Deus e damos lugar para Ele trabalhar, nós passamos a entender e ver e sentir a poderosa presença do Senhor envolvendo a nossa vida e o nosso coração. E é claro que Deus ele tem um projeto individual para cada um, mas Ele tem um projeto para o povo de Deus, para a igreja amada dEle. Porque nós vemos na palavra, e o Senhor diz que Ele voltará para buscar a sua noiva amada, para buscar a sua igreja. Então não é qualquer um, não é qualquer coisa, mas é a noiva, é a igreja. E é algo que é preparado, é algo que é moldado, é algo que é transformado. Porque não é de qualquer coisa, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E a palavra poderosa de Deus, ela vem no nosso coração para moldar a nossa vida, para nós entrarmos nos moldes de Deus, para nós entrarmos na vontade do Senhor, para nós entrarmos no querer de Deus, para Ele trabalhar completamente na nossa vida e no nosso coração. E é por isso que nós saímos da nossa casa, nos reunimos aqui na igreja, porque o projeto de Deus para nós como igreja é que possamos juntos clamar a Ele. Porque como nós já sabemos e entendemos e aprendemos na palavra, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E não podemos andar sozinhos e vivermos sozinhos. E não podemos ter uma vida sozinhos, mas o Senhor nos chama para, em unidade, vivermos tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. E podemos comprovar isso em Salmos, o capítulo 133, onde o Senhor diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É interessante porque ele fala assim, ali o Senhor ordena a bênção. Esse ajuntamento, essa união, traz a bênção de Deus para a nossa vida como um todo. Não é separado, mas é como um todo. E isso começou lá em Atos. E para a gente entender o que aconteceu aqui em Atos, no capítulo 5, como nós vemos do versículo 1 ao 11, nós vamos voltar lá em Atos, o capítulo 4, a partir do versículo 32. Depois você pode ler o capítulo 4 todo em sua casa, que você vai entender o que aconteceu. Mas o cerne para nós entendermos aqui em Atos, o capítulo 4, no versículo 32, a palavra diz que a multidão daqueles que criam era acrescentado ao povo de Deus, e um só era o pensamento e era a vontade deles. Todos aqueles que iam se convertendo, eles iam se aproximando, eles iam se chegando e viviam em união. E o pensamento e a vontade deles era um. A ponto de que a palavra diz, lá nos versículos para frente, que nenhum dos irmãos passavam necessidade. Porque aqueles que tinham a mais, eles vendiam as coisas, entregavam aos apóstolos o dinheiro, para que os apóstolos, segundo a necessidade de cada um, ia dar o dinheiro para que eles pudessem viver ali em união. Portanto, não tinha falta no meio deles. Eles não viviam a falta.
Eles viviam a provisão de Deus porque eles entenderam e sabiam quem era Deus na vida deles. E em união, como igreja, eles viviam ali para um abençoar a vida do outro, para um estar perto do outro, porque eles sabiam o quão maravilhoso é poder servir a Deus e poder ver Deus trabalhando, poder ver a poderosa mão de Deus trabalhando naquela unidade. Esse é o princípio do Senhor para a igreja e continua até hoje, a unidade. Deus quer ver o seu povo unido, Deus quer ver a sua igreja unida, Deus quer ver a tua noiva unida, clamando, buscando e louvando a Ele. E é nessa unidade, é nessa força juntos que o Senhor abençoa, que o Senhor trabalha, que o Senhor transforma, que o Senhor toca. Imagina você o que aquelas pessoas viam quando eles estavam ali juntos, os milagres que aconteciam ali naquela unidade daquele povo, a poderosa mão de Deus trabalhando ali no meio daquele povo. A presença do Senhor estava presente ali no meio deles, porque eles viviam não para eles, mas eles viviam para um Deus poderoso, e esse amor para Deus unia eles como irmão, como igreja, a ponto de nós chamarmos eles da igreja primitiva do Senhor. Deus estava os abençoando, Deus estava ali provendo na vida deles. Eles viviam num só pensamento, eles viviam numa só vontade, eles viviam os propósitos de Deus para a vida deles. E é interessante porque quando nós vamos pegar lá no versículo 36 do capítulo 4, a palavra diz que José, ele tinha um terreno e pegou aquele terreno que ele tinha e vendeu aquele terreno, e aquele dinheiro que ele tinha, ele pegou e trouxe e entregou aos apóstolos, para os apóstolos distribuir ali, segundo a necessidade dos irmãos. E sabe o que é o mais interessante? Nós conhecemos bem a história de Ananias. Eles estavam ali no meio daquele povo. Eles viam e sabiam quão poderoso era Deus. Eles entendiam e viam o como Deus agia no meio da igreja, no meio da unidade daquele povo. Eles sabiam quem era Deus. Eles viam o que o Senhor podia fazer. Eles entendiam no coração dele o poder que Deus tinha. Mas sabe o que é interessante? Eles estavam ali, eles viam o que acontecia, mas eles não viviam no íntimo dele o que os outros vivem. Eles estavam presentes, eles viam um milagre acontecendo, mas no íntimo e no coração deles, eles não estavam alinhados, preparados para viver o que Deus tinha para a vida deles como igreja. E a partir do momento que José vendeu o terreno que ele tinha e entregou aos apóstolos, a palavra diz, que nós vemos aqui, que Ananias e Safira, como nós vemos, eles se juntaram, pegaram um terreno que eles tinham e venderam aquele terreno. Só que a palavra diz que quando eles fizeram aquela venda, eles pegaram parte daquele dinheiro que eles tinham e guardaram para eles. E a outra parte eles levaram diante dos apóstolos. Eles não tinham entendido no coração deles o que era viver em unidade. Eles não tinham entendido no coração deles o que era viver em verdade, unidos como irmãos. É por isso que eu disse que nós precisamos abrir o nosso coração e entender quem é Deus e quão poderosa é a palavra para trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Porque se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não entendermos e não conhecermos a Deus, nós vamos nos juntar, nós vamos ver o milagre acontecendo, mas dentro de nós, dentro do nosso coração, nós não vamos saber o que é a verdade de Deus na nossa vida. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos trazer nos nossos corações verdades que não são verdades. Nós vamos trazer nos nossos corações falsas verdades que vão nos fazer viver coisas que não é o que Deus tinha para a nossa vida. Porque Ananias e Safira, eles tinham no coração deles que se eles vendessem aquele terreno e pegassem parte daquilo e levassem só metade, eles não estariam errados. Mas não era isso que Deus tinha para a vida deles, não era isso que Deus queria que eles fizessem. Porque foi isso que Pedro falou para ele aqui, ó, o terreno não era de vocês, o dinheiro não estava na mão de vocês não estavam no controle disso. Por que vocês fizeram isso? Porque vocês não estavam mentindo aos homens, mas vocês mentiram a Deus, ao Espírito de Deus.
Nós precisamos abrir o nosso coração, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós chegamos a Deus e nos apresentamos a Deus, nós apresentamos com o nosso coração todo cheio de coisas, cheios de vontades, cheio de verdades. Mas essas verdades que muitas vezes nós carregamos no nosso coração não são verdades. E quando nós trazemos a luz da palavra, nós vemos que nós estávamos totalmente enganados, que eram falsas verdades que nós trazíamos no nosso coração. E aí, nós conhecemos muito bem essa história, o que aconteceu com Saulo. Ele pegando cartas para ir lá para Damasco, para que se ele achasse todo aquele que declarasse que pertencia à verdade, ele ia levar preso. Antes dele chegar na cidade, nós já sabemos o que aconteceu com ele. Uma forte luz apareceu e ele caiu do cavalo. Muitas vezes é preciso isso acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele tinha no coração dele que o que ele estava fazendo era verdade, mas precisava da luz brilhar sobre a vida de Saulo, para a verdade chegar na vida dele, e ele ter uma vida completamente transformada, ele ser internamente completamente transformado pela verdade de Cristo, porque foi isso que aconteceu com ele. Quando Jesus falou com ele, quando o Senhor apareceu para ele, ele caiu daquele cavalo, ele caiu daquela falsa verdade que ele levava no coração. E ele entendeu quem era Deus, ele entendeu quem era Jesus, ele abriu o coração dele e a verdade entrou no coração dele, dissipando todas as mentiras, dissipando todos os enganos e colocando a verdadeira verdade ao qual ele precisava seguir. A ponto que depois desse acontecimento nós vimos, ele teve uma vida completamente transformada, o nome dele foi mudado e ele passou a viver a verdade de Deus, ele passou a viver a presença de Deus na vida dele. Sabe, nós precisamos nos achegar a Deus com o nosso coração aberto, para que a palavra possa entrar na nossa vida, para que nós possamos seguir na direção de Deus, para que nós possamos seguir na direção da palavra e não na nossa própria vontade. Porque a nossa própria vontade vai nos fazer viver aquilo que não é para a nossa vida. A nossa própria vontade vai nos fazer viver coisas que muitas vezes vai nos levar a viver momentos tristes, momentos de angústias, momentos de dor, momentos de sofrimento, por não sabermos abrir o nosso coração e esperar a verdade de Deus vir para direcionar a nossa vida. Sabe como nós cantamos os louvores aqui, ó, Deus, Ele nos enxergou, Ele nos amou, Ele conhece a nossa vida e sabe como trabalhar no nosso coração, e Ele sabe o melhor para nós, para nosso ser, para a nossa vida. E nós precisamos abrir dia após dia o nosso coração para essa verdade, para que Ele possa trabalhar em nós. Porque a obra de Cristo lá na cruz não foi uma obra em vão, não foi só para aquele momento, mas foi para que hoje nós tenhamos vida e conhecêssemos essa verdade e sermos libertos. Quando Jesus deixou a sua glória, morrendo ali naquela cruz, Ele nos enxergava, Ele nos amou primeiro. Ele planejou a nossa vida, Ele planejou a vontade dEle sobre nós, nos conduzindo completamente para que possamos viver a verdade da palavra dEle, como igreja, como um povo separado, como um povo escolhido, com o nosso coração voltado para Ele. Sabe, e quando nós entendemos isso e vivemos essa unidade, e vivemos esse amor, e vivemos essa verdade, nós entendemos que as coisas não são feitas de qualquer forma, que as coisas não são feitas para o ser humano, mas para Deus, para o Senhor. Quando nós adoramos, tocamos e servimos, não é para agradar o ser humano, mas é para exaltar e adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Quando nós nos reunimos neste lugar aqui para cultuar ao Senhor, não é para fazer um movimento, um momento constante, mas é para exaltar e ver a presença poderosa de Deus trabalhando na nossa vida e a palavra poderosa dEle direcionando o nosso coração. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a viver não para nós mesmos, mas nós passamos a viver a vontade do Senhor na nossa vida. E sabe, obedecer a Deus é custoso, dói, mas nós precisamos disso para a nossa vida. Porque quando você obedece, quando você se submete a obedecer, você se submete a viver sobre a vontade do outro, a viver sobre aquilo que é melhor. Porque, olha só, quando você obedece a Deus, você está dizendo que você se compromete a viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida.
E é por isso que o nosso coração precisa ser moldado. É por isso que o nosso coração precisa ser transformado. É por isso que a nossa vida precisa ser tocada de uma forma especial. E a palavra precisa trabalhar em todo o nosso ser, moldando a nossa vida. Porque nós não viemos preparados para viver a vontade de Deus. Mas através da presença e da palavra dele, Deus nos prepara para viver a vontade dele. Através da poderosa palavra e do amor do Senhor, Deus molda a nossa vida para vivermos os princípios da vontade dele sobre nós. E nós precisamos disso. Nós precisamos entender e viver isso. Porque o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de estarmos com Ele. O Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de aprendermos com a palavra dEle, de aprendermos com a presença dEle, de aprendermos com tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Quando nós lemos aqui, olha, Ananias lá só chegou diante deles e colocou ali aquela oferta. E Pedro já foi falando para ele tudo o que tinha acontecido. E naquele exato momento, como nós vimos aqui, ó, a palavra diz que ele caiu morto. E aqueles rapazes chegou ali, pegou o corpo e sepultaram. Mas sabe o que é interessante? Porque a palavra diz que momentos depois, Safira, a esposa de Ananias, ela chegou ali naquele local. E sabe o que é interessante? Ela teve a oportunidade de falar a verdade do que tudo tinha acontecido, do que eles tinham feito. Pedro perguntou para ela: foi por esse valor que vocês venderam o terreno? E nós vemos que ela disse sim. Sabe por quê? Deus, ele não estava interessado na questão financeira do dinheiro, mas ele estava interessado ali no que tinha no coração deles. Porque muitas vezes o que tem no nosso coração, uma hora ou outra, ela vai sair para fora, ela vai demonstrar. Porque o que somos está guardado dentro do nosso coração. Ainda que talvez tenha hora nós podemos enganar ao outro, ao próximo. Porque o outro não vê o que está dentro de nós, mas Deus vê. E o que Deus estava fazendo ali é trazendo à tona o que estava dentro do coração deles. Deus não queria aquilo para eles, mas dentro do coração deles, eles escolheram aquilo. A ponto de que, você lembra que Pedro falou com ele assim, ó, por que você deixou que Satanás induzisse vocês a fazerem isso? Por que vocês abriram o seu coração para a vontade de Satanás? Vocês podiam muito bem não ter feito isso, ficado lá e compreendido. Sabe, hoje em dia, o que tem mais acontecido? As pessoas estão abrindo o coração para as coisas que não são de Deus. As pessoas têm abrido os corações para as coisas que não são a verdade de Deus. E talvez lá fora, muitas vezes nós ouvimos o ditado popular, né? Que fala assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Mas quando nós trazemos isso para diante da palavra, para diante da verdade de Deus, Deus, Ele faz todas as coisas novas. E para o Senhor não tem impossível. Quando nós abrimos verdadeiramente a nossa vida e o nosso coração para Deus, Ele trabalha, Ele conduz, Ele limpa todo o nosso ser, Ele olha o nosso íntimo e transforma-nos completamente. Sabe, nós precisamos disso como igreja, nós precisamos disso como pessoas individuais, de abrir o nosso coração para essa verdade, para Deus poder trabalhar e para Deus poder conduzir. Porque Deus, Ele olha o que está dentro do nosso coração. Ele olha a intenção do nosso coração. Ele conhece o íntimo do nosso coração. E quando Deus olha para o nosso coração, como será que está o nosso coração diante de Deus? Como será que está a nossa vida diante de Deus? Porque, como eu disse, talvez nós podemos enganar aos outros, aos homens, mas a Deus ninguém engana. E Ele que sonda o mais profundo do nosso coração, o mais profundo do nosso ser. Sabe como que nós temos vivido a palavra de Deus? Como que nós temos entendido aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e como nós temos vivido essa verdade de Deus para a nossa vida? Porque se nós entendemos, se nós compreendemos e se nós sabemos quem é Deus, é fato que nós vamos passar a viver conforme é a vontade dEle para a nossa vida. É real que nós vamos viver a verdadeira palavra dEle na nossa vida. E essa verdade se tornará cada dia real no nosso viver. E o nosso coração não vai ser mais dominado pela nossa vontade. Não vai ser mais dominado pelo nosso querer.
não vai ser mais dominado pelas nossas emoções, ou não vai ser mais dominado pela vontade do outro, mas vai passar a ser conduzido, direcionado pela vontade maior, soberana, do Deus Todo-Poderoso, do Deus grandioso, o Deus que lá no início, quando estava criando todas as coisas, Ele já nos conhecia, Ele já nos enxergava, e Ele já tinha planejado já todo o plano de salvação para a nossa vida. Ainda que Ele via que talvez certo momento da nossa vida nós não íamos viver conforme aquilo que Ele queria para a nossa vida, ainda que certos momentos da nossa vida nós íamos até nos revoltar contra Ele, fechar o nosso coração, mas Ele já nos conhecia, já nos entendia e já tinha um plano preparado para a nossa vida. Porque poderoso é Deus para trabalhar e conduzir o nosso coração. E nós não podemos deixar, sabe, como igreja, como pessoas individuais, que esse querer, que essa vontade de Deus no nosso coração saia. Mas nós precisamos a cada dia firmar a nossa vida nessa verdade. Porque Deus, Ele conduz o nosso coração. Porque Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Porque Deus, Ele direciona todo o nosso ser. Para nós não sermos enganados. Para nós não sermos dispersos da presença do Senhor. Sabe, eu vejo ali em cima na galeria o tanto de jovens que tem ali em cima. Sabe, que o coração de vocês possam se firmar na verdade da palavra de Deus e não deixar que as coisas do mundo lá fora tire vocês daquilo que é essencial, que é estar na presença de Deus. Sabe, não tem lugar melhor para se estar do que diante da presença de Deus. Não tem melhor lugar para se estar do que abrir o coração para a palavra do Senhor. E não é só para os jovens, porque para Deus não importa a idade. Porque se você abrir o seu coração para o Senhor, independente de idade, se é criança, se é jovem, se está na adolescência, se está lá no 30 anos, 40 anos, né, idoso ou não importa para Deus, o importa é você abrir o seu coração e viver a vontade dEle. Importa é você estar na verdade do Senhor, completamente se entregando para Ele, porque aí você vai ver a poderosa mão de Deus trabalhando na sua vida. Nós precisamos viver essa verdade de Deus no nosso coração. Nós precisamos a cada dia viver essa verdade, essa poderosa palavra do Senhor na nossa vida, no nosso coração, trabalhando dia após dia todo o nosso ser. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu, antes de chegar naquele momento ali dele subir naquela árvore, ele tinha ouvido a falar de Jesus, porque a curiosidade no coração dele levou ele a conhecer ao Senhor. Acredito eu e creio que muitas vezes chegava no ouvido de Zaqueu: ó, Jesus fez esse milagre, ó, Jesus fez um cego enxergar, Jesus fez um paralítico andar, Jesus ressuscitou tal pessoa, Jesus fez isso, ó, Jesus multiplicou pães e peixes, ó, Jesus fez isso, Jesus andou sobre as águas. Foi chegando ao ouvido de... Olha que interessante, porque olha como poderosa é a palavra para transformar. Foi chegando isso aos ouvidos de Zaqueu, e aquilo ali foi gerando uma curiosidade nele. Uma curiosidade nele. Até que um certo momento, uma oportunidade única na vida dele, Jesus estava passando ali pelaquela redondeza onde Zaqueu morava. E qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? A Bíblia, como nós vemos, ele era de pequena estatura e uma grande multidão acompanhava Jesus. Ele, vou subir naquela figueira, porque ali quando Jesus passar eu vou ver ele. Olha que interessante, porque olha, Zaqueu no coração dele, ele queria somente ver Jesus, porque ele já ouvia dos feitos que Jesus estava fazendo, ele sabia quão grandioso Jesus era, mas ele queria ver quem era Jesus. E ele está ali, eu vou subir naquela figueira porque Jesus vai passar por ali, e eu vou ver ele, vou ver esse que as pessoas estão falando que é milagre, que faz milagre, que é poderoso, que está fazendo isso, aquilo, eu vou ver ele. Interessante que quando ele sobe naquela figueira, Jesus passa por ali e chama ele por nome. Imagine o espanto e a alegria ao mesmo tempo de Zaqueu, porque ele só queria ver Jesus, e Jesus passa ali, chama ele, vai para a casa dele. E sabe o que é interessante? Porque toda vez que eu leio esse texto, eu estava pesquisando sobre a figueira brava, e ela é uma linda árvore, das sombras. E você vê, ela é uma linda árvore, mas ela não tem frutos. E uma árvore sem frutos, para que ela serve? Para nada. A um determinado momento vai acabar sendo cortada e queimada.
E sabe o que diz o significado disso com Zaqueu? Zaqueu estava igual àquela figueira. Aparentemente as pessoas olhavam para ele e viam Zaqueu como um homem bem-sucedido, porque ele tinha uma casa boa, ele tinha riquezas, ele possuía bens. Então, olhando para Zaqueu, ele estava bem demais. Mas no interior de Zaqueu, não tinha nada bem. Não estava nada no lugar. Precisava de tudo ser consertado ali. Precisava da verdade chegar no interior de Zaqueu, no coração de Zaqueu, para algo acontecer. E foi isso que aconteceu quando Jesus passou por ali. E é claro que Jesus já sabia que ele está ali, mas quando Jesus chama Zaqueu e passa a conversar com ele ali na casa dele, nós sabemos bem o que a palavra diz e o que aconteceu ali na vida de Zaqueu. Ele se converteu ao Senhor, aquela casa se converteu a Deus, e ali ele passou a viver a verdade, a alegria no coração dele, e ele entendeu o que realmente ele necessitava na vida dele. Ele necessitava da verdade, ele necessitava da palavra de Deus trabalhando no coração dele, ele necessitava sim dessa verdade que Jesus estava trazendo, não somente de milagres físicos, mas no coração dele. A verdade, a palavra de Deus trabalhando no coração dele. Sabe, você pode estar aqui nessa noite e só Deus sabe o que você tem vivido, o que você tem enfrentado. Mas saiba você que abrindo o seu coração para a palavra e para a verdade de Deus, essa verdade é poderosa para direcionar a sua vida em qualquer momento. Essa verdade é poderosa para transformar qualquer circunstância na sua vida. Basta nós abrirmos o nosso coração. Basta nós expormos completamente a nossa vida para o Senhor. Nós temos essa oportunidade, sabe? Como Safira ali, ela teve aquela oportunidade, como quando Pedro perguntou a ela, foi por esse valor que você vendeu? Ela tinha a oportunidade. Sabe, nós dia após dia, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida completamente alinhada na vontade de Deus. Nós temos a oportunidade em cada amanhecer, cada acordar na manhã, nós temos a oportunidade de viver algo novo de Deus na nossa vida. De viver a palavra poderosa de Deus trabalhando no nosso coração e trabalhando na nossa vida. Que nós não venhamos a perder isso. Sabe, o prazer de estar com Deus, o prazer de ler a palavra do Senhor e sentir a palavra queimando no coração e direcionando a nossa vida. Sabe, que nós não venhamos a perder o prazer de sair da nossa casa toda quarta, todo domingo, toda sexta-feira e virmos aqui para cultuarmos ao nosso Deus com alegria no nosso coração. Porque nessa unidade, nessa alegria, nesse prazer, Deus está trabalhando, Deus está transformando e conduzindo a nossa vida, nos preparando, porque um dia Ele vai voltar e vai nos buscar e nós o veremos face a face. Esse é o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. E é através da palavra e do Espírito Santo trabalhando no nosso coração que nós vamos viver isso. E é nessa unidade. Sabe, porque os planos do Senhor, eles não mudam, eles permanecem o mesmo. E a palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando a igreja começou, ela começou em unidade. Ela continuou em unidade. E até a volta de Cristo, ela vai continuar em unidade. E é isso que resplandece a glória de Deus. É isso que resplandece a presença do Senhor. E isso não vai mudar. Porque nós somos um corpo. Porque nós somos a noiva. E olha só para você ver, o corpo, não tem como nós nos separarmos a nossa mão do nosso braço. Sabe, não tem como nós vivermos uma vida longe da igreja. Se nós somos o corpo, nós precisamos viver essa unidade. Nós precisamos viver essa verdade no nosso coração. Por isso não deixe que nenhuma semente de engano entre na sua mente, no seu coração. Que nenhuma falsa verdade entre no seu coração e te afaste dessa unidade que é estarmos aqui como irmãos. Porque fazendo isso, te afastando dessa unidade, você está se afastando do próprio Deus. Quando Ananias e Safira tomou aquela atitude, eles estavam se afastando do próprio Deus. Não era simplesmente dos irmãos ali, mas era do próprio Deus.
mas que nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa nos fortalecer, para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, para que a verdade de Deus entre no nosso coração e vivamos como igreja o projeto de Deus, e vivamos como igreja a missão do Senhor, vivamos como igreja a presença, a glória, as bênçãos de Deus para a nossa vida, como igreja, como um corpo, como uma noiva de Cristo. Sabe, essa unidade, esse amor juntos, atrai a glória de Deus, atrai o milagre do Senhor. A palavra aqui não relata, mas eu creio, grandes coisas esse povo viveu lá no início, nessa unidade da igreja. Sabe, grandes coisas eles viram ali, Deus fazendo na vida deles. Nós podemos ver um pouco das coisas que estavam acontecendo ali, né? A partir do versículo 32 do capítulo 4, como nós vemos aqui. Um era um pensamento, um era a vontade, e todos ali viviam juntos, unidos, a mesma coisa, e para ninguém faltava nada. Com milagre, Deus operou na vida deles. E que nós possamos permanecer firmes, como igreja, como um povo, não nos separando, mas a cada dia nos unindo. Sabe por quê? Porque um cordão de 2 dobras, ele é mais difícil de se arrebentar. Quando a gente pode pegar como exemplo uma folha. Pega uma folha para você ver o quão fácil é rasgar essa folha. Sabe, quando nós nos afastamos de Deus, nos tornamos uma folha, porque aí fica fácil demais de acabar. Mas pega aquele bloco de folha lá de 500 folhas e tenta rasgá-la para você ver se você consegue. Assim é a igreja de Cristo, com a força do Senhor. Ninguém para a igreja do Senhor. Ninguém para a obra do Senhor. E unidos nós viveremos isso. Unidos nós veremos isso, Deus trabalhando na nossa vida, ao nosso favor, conduzindo. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer povo. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva. E nós precisamos da nossa vida ser trabalhada pelo Senhor. Nós precisamos do nosso coração ser trabalhado por Deus. Ainda que doa. Ainda que nós vamos ter que abrir mão de coisas que aparentemente talvez vai fazer até bem para nós. Porque aos olhos humanos, uma coisa que vai fazer bem para nós vai ser ótimo, mas talvez não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que possamos pedir ao Senhor discernimento e a direção dEle para o nosso coração. É essa a palavra dessa noite. E que Deus possa ter falado poderosamente no seu coração e que nós, como igreja, possamos ficar atentos a isso. A essa verdade que trabalha, que conduz, que transforma todo o nosso ser. Para não sermos levados pelo engano, para não nos distanciarmos e para nos perdermos dos caminhos de Deus e daquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas que possamos viver como irmãos, como igreja, em união e viver a bênção de Deus para a nossa vida, sabe? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor Wades pelo convite. E mesmo a gente estando lá no Jacaré, nós somos um. Porque nesse exato momento nós estamos tendo culto aqui, mas lá também está tendo culto. E nós somos um. Nós somos a igreja, ainda que em espaços diferentes, né? Aqui e lá. Mas nós somos um só povo. Nós cremos no Deus poderoso que trabalha na nossa vida. E nós vamos viver nessa união até que o Senhor venha nos buscar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos e que permanecemos juntos nessa união de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Wades. Aleluia. Palavra poderosa. Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Te convido a colocar sobre os seus pés. Aonde está o poder da palavra? O poder da palavra está quando a mesma move os nossos corações em favor do Senhor. Te convido a fechar os seus olhos. Vou fazer uma oração e logo depois farei um apelo. Senhor Jesus, Pai de poder, Deus que muda realidades, que transforma situações, pedimos que o Seu poder haja, meu Pai Santo, em cada vida, levando-nos, meu Pai Santo, ao centro da Tua vontade.
abrindo os nossos olhos para que possamos ver, meu Pai Santo, que sem o Senhor, meu Pai Santo, estamos perdidos. Sem o Senhor não há solução alguma, ó Deus de poder. E que o Senhor possa mudar corações aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra ministrada, ela nos falou poderosamente do poder do Espírito Santo, ali na igreja primitiva. Poder este para salvar e poder este também para mostrar onde estava o erro. E esse mesmo Espírito está agindo aqui neste lugar. E você que ouviu essa palavra e que entendeu a mensagem nessa noite, ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, ainda não fez um compromisso genuíno com Jesus Cristo, ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a dar um sinal com a sua mão, aonde quer que você esteja, nós queremos orar por você. Aleluia. Talvez também você está afastado do caminho do Senhor, talvez você está longe da presença, afastou-se da igreja, eu te convido a voltar hoje. Aleluia. Aleluia. Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Aleluia. Convido, vem cá, Marli. Nós vamos estar orando pela Marli. A Marli está tomando essa decisão de voltar ao Senhor. Nós vamos estar orando por ela. Nós vamos estar orando pela vida dela. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meu Pai Santo, nós oramos pela vida da Marli, ó meu Pai. Que toma essa decisão, ó meu Pai Santo, de voltar ao princípio de tudo, voltar a Ti, ó meu Pai. Certamente, meu Pai Santo, só tem um propósito muito grande na vida dela. Porque o Senhor atraiu este lugar, ó meu Pai, para falar com ela no secreto, no particular, e falar-lhe ao coração. Ah, meu Pai Santo, o Senhor, Deus Santo, ama o pecador que se arrepende, meu Pai. E que ela se sinta, meu Pai Santo, super acolhida neste lugar, que agora é a família dela em Cristo Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A irmã pode estar olhando para a igreja, a sua nova família. Pode virar para a igreja, pode olhar. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Que seja o nosso compromisso agora de ajudar a Marli nessa caminhada, que é tão árdua. A caminhada é árdua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu quero estar orando mais uma vez por você, onde também estaremos encerrando esse culto em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos agora, meu Pai. Gratos ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Ah, meu Pai Santo, o seu nome, meu Pai, que é digno de exaltação, tem sido exaltado neste lugar. E nós, ó meu Pai Santo, concordamos com o teu agir, meu Pai Santo, sobremodo excelente entre nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, que Deus te dê uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Vou estar ali na porta te cumprimentando na saída.